Esse é o fone Bluetooth da Philips, que é o TAT-110-8BK. É um fone Bluetooth que promete ser um bom custo-benefício, e eu já vou adiantar que eu acho que sim, ele é. É um fone que entrega assim, bastante pelo que ele custa. Lembrando que ele pode ser encontrado hoje em dia numa faixa de 290, 300 reais por aí. E nesse vídeo eu vou estar passando a minha experiência com ele ao decorrer desse tempo. Então, se gostou da ideia desse vídeo, continue até o final, que eu vou trazer pontos bem interessantes e relevantes sobre esse carinha aqui. Em relação à construção, para mim é uma vantagem que ele já venha com certificado IPX4, ou seja, ele já é resistente a água e respingos, só respingos de água basicamente. Como vocês podem ver, ele é o fone interauricular que já vem com 3 ponteiras diferentes, de tamanhos diferentes, sendo P, M e G. Ele tem um peso total de 36 gramas. Na minha opinião, ele só poderia ser um pouco menor. Às vezes você coloca uma coisa no bolso, carteira, chave, e acaba incomodando assim em relação à praticidade. Mas tirando isso, em relação a tanto construção e resistência, achei ele ok. Fone muito aceitável nesse aspecto. Já de conectividade, ele já conta com Bluetooth 5.3, então para mim já é outra vantagem. Ele tem um alcance de até 10 metros. Em relação à conectividade, eu acho ele um fone bem estável. Eu notei muitas poucas quedas de ou delay ou algum tipo de interferência relacionada a outro tipo de dispositivo. Sinceramente é bem raro, para você falar a verdade, acho que não lembro nenhum momento que isso ocorreu. Então, em relação à conectividade, acho ela bem responsiva, bem rápida, até por conta do Bluetooth 5.3, né? Ser basicamente um dos mais avançados que a gente tem no mercado. Então, para mim, isso é relativamente outro ponto positivo desse fone aqui. Tem um driver de 6mm com resposta de frequência de 20 GHz a 20.000 GHz e bem responsivo. Ele tem um grave muito bom, fone que não perde definição conforme você vai aumentando o volume. Ele consegue, mesmo no volume mais alto, na carga máxima dele, ainda consegue manter bons graves e bons agudos. Eu acho ele um fone muito interessante, principalmente se você tem costume de ouvir música ou de ouvir áudio que exemplifica mais o drive. Eu acho ele bem aceitável e bem interessante nesse aspecto. Sem falar também que eu achei o volume bem interessante. Por mais que ele não tenha cancelamento de ruído, ainda assim a vantagem dele ser o fone interauricular e essas borrachas aqui, essas ponteiras, elas diminuem muito o ruído externo. Então, por mais que não seja a proposta dele ser um fone cancelador de ruído, acho que ele tem um certo mérito nesse aspecto também. Já em relação à bateria, ele tem uma autonomia de 5 horas. Eu acho que em uso extremo, se você costuma usar ele no máximo, dura um pouco menos, vamos por aí umas 4 horas e meia. Já com a case, ele pula para 15 horas no total. O tempo de carregamento dele basicamente é 1 hora e meia, 2 horas. Lembrando também que ele tem alguns recursos extras, como o de IA, de redução de ruído em chamada. É um modo mono de um lado só, é compatível com tanto o assistente quanto a Siri. E também tem a vantagem dos botões ser físicos. Eu já testei outros fones que eram touch e sinceramente me incomodava, porque às vezes você vai pegar o fone e sem querer abrir uma música ou atende uma chamada ou liga para alguém, e pode ser um detalhe besta, mas para mim essa questão de ter um botão físico e não ser touch é bem relevante. Esse fone eu acho que é recomendado para alguém que quer um fone Bluetooth que tem uma boa qualidade, num valor ok. Para mim ele pode ser o fone até que substitui um headset. Quando eu comprei esse fone, justamente eu tinha o intuito tanto de usar no celular quanto no computador, e em relação à usabilidade ele consegue ser mais interessante até pelo headset, por relação ao tamanho dele, né, a comodidade e toda essa série de usabilidades que ele tem. Então, para mim, em relação a isso, ele é um fone que atendeu muito bem, tanto para uso no celular quanto para no PC, em chamadas, tanto para ouvir em vídeos, áudios e até mesmo jogos. Acho que é um fone também que tem baixa latência, então isso também é um diferencial. Então, nesse aspecto, no uso geral, assim, foi um fone que realmente me agradou. Eu acho que o preço dele em relação aos concorrentes do mercado é bem competitivo e tá uma boa opção se você quer algum fone que já seja de uma marca também que já tem algum renome, que é a Philips.
e ter uma boa qualidade tanto construtiva quanto de áudio. E é isso. Se você gostou do fone, lembrando que eu sempre deixo o link aí na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!